E aí, pessoal, estamos de volta aqui depois do recesso escolar, voltando com mais uma aula para vocês, certo? Então, nessa aula aqui de física, nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente parou antes do recesso. A gente estava trabalhando com vocês com queda livre. Então, na continuidade sobre queda livre, nós vamos trabalhar com lançamento vertical, certo? No lançamento vertical, nós temos aqui, ó, lançamento vertical é um movimento. Apagar isso aqui, desculpa. É um movimento unidimensional no qual se desconsidera o atrito com o ar. Esse tipo de movimento ocorre quando um corpo é lançado na direção vertical para cima. O movimento descrito por o projétil é retardado pela aceleração da gravidade até que ele atinja a sua altura máxima. Após essa altura, o movimento passa a ser descrito como uma queda livre. Então veja só, vamos supor que nós temos aqui esse lápis, certo? Então ele está aqui, ó, vou aparecer aqui para vocês, vai ficar um pouco da minha resta, a partir de agora nos vídeos eu vou aparecer um pouco mais aqui, eu tento não aparecer. Então vamos supor que eu faço um lançamento vertical desse lápis. Ele vai subir, 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 subir. Enquanto ele sobe, o que é que acontece com a gravidade? Ela fica segurando esse lápis de uma forma que ele não atinja, que ele não aumente sua velocidade. Então, ao contrário disso, ele vai estar diminuindo sua velocidade. Se ele inicia um movimento com uma velocidade, por exemplo, de 40 metros por segundo, a cada instante ele vai diminuindo essa velocidade ao ponto que ele vai chegar na altura máxima. Quando ele chegar na altura máxima, certo? O que é que acontece com sua velocidade? Ele vai estar parado, ele vai subindo, 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 a gravidade vai puxando ele, puxando, diminuindo a velocidade até o ponto que ele para. Quando ele chega na altura máxima, ele para e ele inicia um movimento de queda livre, que é o que está dizendo aqui nessa explicação, certo? Então, para se trabalhar a queda livre, eu só vou trabalhar dois tópicos de cálculo para vocês, facilitar um pouco para vocês devido à situação que estamos vivendo. Então, o que é que acontece aqui? Nós vamos trabalhar com duas formas. Nós temos aqui a primeira forma que eu vou trabalhar para vocês, que diz velocidade é igual a velocidade inicial mais gravidade vezes tempo. E espaço, que eu digo espaço e altura é a mesma coisa. Vai ser igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais 1/2 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, essas são as duas formas que nós vamos trabalhar. Com base nisso, eu botei aqui embaixo, mas vou subir um pouco aí porque o reflexo da luz do projetor aqui atrapalha um pouco. Deixa eu subir aqui para vocês. Nós temos aqui, eu vou deixar só as fórmulas aparecendo, certo? E nós temos uma situação aqui onde nós vamos fazer um cálculo. Então, nós temos aí, ó, um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e admitindo G, que é gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Então, veja só, pessoal, nessa primeira situação, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, ó. V é igual a V0 mais gravidade vezes tempo, mais GT. Essa é a primeira forma. Uma dica que eu passo para os meus alunos de física é que você vai deve anotar o que tem na questão. Então eu vou trabalhar com essa forma. Então eu vou ter que procurar o V, o V0, o G e o T. Certo? Então vamos lá. O corpo é lançado do solo verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então já disse ali, ó, velocidade inicial. Então já tem, ó, V0, 30 metros por segundo. Certo? Aí eu vou ter, desprezando a resistência do ar e admitindo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que o aluno tem que ter o cuidado do seguinte: eu estou trabalhando com lançamento vertical. Toda vez que eu estou trabalhando com lançamento vertical, quando eu mostrei um exemplo aqui, que a gente joga o lápis, ele vai subindo, subindo, subindo. O que é que a gravidade faz com ele? Ela fica segurando ele. Se ela está segurando, ela não está acelerando esse corpo.
ela está retardando esse corpo. Se ela está retardando, toda vez que você for trabalhar com lançamento vertical, tenha cuidado de colocar a gravidade negativa. Então você bota menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aí tem aluno meu, professor, esse metros por segundo ao quadrado, isso aqui é só unidade de medida, não se preocupe com isso, certo? E ele quer saber, na letra A, o tempo gasto pelo corpo. Então o tempo gasto eu não tenho. Só que, para mim trabalhar com essa forma e descobrir o tempo, eu tenho que ter os outros 3 valores. E eu só tenho 2. Só que aí existe uma casquinha de banana. O tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Então, o tempo gasto pelo corpo quer dizer o quê? Quando ele vai atingir a altura máxima, ele vai subindo, 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 subindo. O que é que acontece com o lápis ou o objeto que for lançado quando ele atinge a sua altura máxima? Sua velocidade. Ele vai subindo, vai freando, 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 ele faz o quê? Ele para. Então, a partir do momento que ele para, quando ele está no ponto mais alto, pela uma milésima fração de segundos, ele vai estar parado até ele iniciar um movimento de descida como queda livre. Então, nesse exato momento, sua velocidade final, quando ele vai ser o quê? 0, porque ele vai estar parado. Então, deixa eu marcar isso aqui, separar aqui com os lápis, para vocês não se confundirem, certo? Então, agora vamos substituir na fórmula. Então, eu tenho V é 0, não é isso? V0, 30. Não precisa botar unidade de medida, mais G, lembrando, gravidade negativa porque está em lançamento vertical. Aqui ela está positiva porque ela adotou a gravidade, mas não disse. Aí vai para o aluno, ó, menos 10, certo? E o tempo eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Então, 0 não vale nada, repete. 30 não tem nada para calcular, repete. Faça um joguinho de sinais aqui, ó, mais com menos, menos. Menos com o sinal do T, que não tem sinal, era mais, por quê? Menos. Então, mais com menos, menos, menos com mais, menos. 10 vezes T, 10 T. Chegou aqui, pessoal, isso é uma linha de equação do primeiro grau. Onde o valor que eu quero descobrir, a hipótese tem que vir para o primeiro membro. Então, 10T tem que voltar para o primeiro membro. Vai acontecer o quê com o seu sinal? Está negativo, vira positivo. Esse 0 não tem valor, então você não vai mexer com ele. Então, menos 10 fica 10T igual a 30. Só T vai ser igual a 30 dividido por 10. Então, o tempo gasto vai ser 3 segundos. Certo? Feito isso aqui, então eu já respondi a letra A. Vou tentar aqui, ó, vou aparecer um pouco aí na imagem. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 segundos. Feito isso, agora eu tenho que fazer o segundo cálculo que eu trabalho com vocês. O nosso segundo cálculo, infelizmente aqui meu braço vai ter que aparecer um pouquinho. Meu segundo cálculo, certo? Vou separar aqui. Eu vou trabalhar com a segunda fórmula, que é dada por espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 vezes gravidade vezes tempo ao quadrado, que a fórmula está aqui em cima. Só estou repetindo ela para ficar mais fácil da gente trabalhar com ela. Certo? Feito isso, o que é que o aluno fez? Dica que eu passei para vocês antes. Anota o que a gente já tem na questão. Então, se eu vou trabalhar com essa forma, eu tenho que ter o espaço inicial, velocidade inicial, tempo e gravidade. Certo? O que é que eu já tenho na questão? Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Estava aqui na questão anterior, então eu já sei que é 30 metros por segundo. Eu tenho a gravidade? Tenho. Lembrando a vocês, em lançamento vertical, a gravidade sempre vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho tempo, que foi o que a gente acabou de calcular aqui, ó. Então eu tenho um tempo aqui é 3 segundos, certo? Aí agora, ele quer saber a altura máxima atingida em relação ao solo. Então eu sei que eu quero saber o espaço. Então a altura ou espaço é a mesma coisa. Só que para isso, eu tenho que ter nessa forma o espaço inicial. Aí você vai ter que ter outra casquinha de banana. O aluno tem que ter cuidado. Deixa eu separar aqui só da forma por coisa.
que é o seguinte, ó, na leitura, um corpo é lançado verticalmente para cima, corpo é lançado do solo. Essa é a casca de banana. Se ele é lançado do solo, a altura máxima do solo vai ser o quê? Zero. Se ele está sendo lançado do solo, a altura inicial, desculpa, a altura máxima não, a altura inicial vai ser zero, porque ele saiu do solo. Feito isso, agora é só substituir nessa linda fórmula aí, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, espaço ou altura, que é o que eu quero descobrir, permanece, certo? Coloca aqui espaço inicial, zero, porque o corpo saiu do solo, mais velocidade inicial, 30, vezes o tempo, 3, que eu acabei de achar na questão anterior, mais 1/2, vezes a gravidade, lembrando, lançamento vertical, gravidade negativo, vezes o tempo ao quadrado. Quando for o tempo, 3 ao quadrado. Feito isso, o que é que o aluno tem que fazer? Isso é a expressão numérica, pessoal. Primeiro se resolve a potência, se for o caso, potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Das contas que estão juntas. Mas aqui eu tenho algumas contas que já estão separadas, já pode ir simplificando. Um exemplo. Vou começar aqui, ó. Esse zero não vale de nada, pagou. Essa multiplicação está sozinha. Então vou fazer logo ela. Mais com mais 30 vezes 3, 90. Aqui eu tenho multiplicação, tenho potência e depois tenho uma divisão. Então primeiro a gente vai ter que fazer a potência. Então eu vou repetir, fazer passo a passo. Repete aqui, ó, 1/2 vezes menos 10 vezes 3 ao quadrado, 9. Certo? Feito isso aqui, ó, espaço vai ser igual a 90, repete, certo? Mais, não posso fazer, vou fazer o jogo de sinal, estou multiplicando aqui, ó, esse, com esse, com esse. Então, jogo de sinal, mais, com menos, 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 com mais, porque está sem sinal é mais, vai dar menos. Então, menos. O de cima com o de cima, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 9, 90. Embaixo tem alguma coisa para multiplicar o 2? Não. Repete. Agora eu vou ter aqui, ó, espaço, vai ser igual a 90 menos 90 dividido para 2, 45. Então, espaço ou altura, 90 menos 45, 45 metros. O que isso implica dizer que se eu pegar um corpo, lançar ele do solo, com uma altura inicial, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, após 3 segundos, esse objeto vai estar na sua altura máxima. E a altura máxima que esse corpo vai atingir em relação ao solo vai ser de 45 metros. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar lá pelo grupo da turma lá da escola e tirar dúvida no WhatsApp, certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: se o pessoal puder se inscrever no meu canal ou ficar dando um like lá, curtir o vídeo, isso vai ajudar nas postagens, que como tem muita gente entrando no YouTube agora durante essa pandemia, as pessoas que têm poucos seguidores, eles têm menos credibilidade, então o vídeo demora mais a lançar, então tem um pouquinho mais de trabalho. Então se a pessoa puder dar uma curtida e se inscrever lá, eu agradeço, certo, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.